respeitando as orientações do isolamento social, dentro das características de cada um, aqueles que são grupo de risco, aqueles que não são, obedecendo às orientações das autoridades. Quero também saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus por mais um dia, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, a respeito daquilo que Deus deixou para nós, através das Sagradas Escrituras. Não sei quanto a você, mas eu creio piamente que Deus continua olhando para nós, seus filhos, aqueles que acreditam nele, de uma forma muito especial, cuidando de nós e nos preparando para algo muito maior do que somos capazes de imaginar. O nosso Deus, ele acima de tudo é amor. A Bíblia define Deus como amor, quando ela diz exatamente isso. Deus é amor. Sendo assim, eu posso descansar e confiar nele, porque ele nos amou primeiro, muito antes do mundo ser criado, do universo ser formado. Deus já havia nos escolhido, e eu não tenho dúvidas de que ele não mudou de ideia ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. No entanto, há diversas situações que ele nos permite enfrentar. E lá na frente, pelo poder dele, ele é capaz de reverter o mal em bênção. Como está escrito na palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Romanos, todas as coisas, eu repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama ao Senhor? A sua vida está ligada, está conectada ao nosso Criador? Você confia em Deus? Vou perguntar novamente. Você confia em Deus? Se a sua fé estiver alicerçada, plantada, fundamentada no Senhor, você pode tranquilamente confiar que a resposta vem de Deus. O texto que eu gostaria de ler e meditar com vocês nesta noite fala exatamente a respeito de uma resposta de Deus diante da crise. Nada mais atual nos dias de hoje, visto que estamos numa crise, que enfrentamos uma grande crise sanitária e econômica. Porém, a última palavra, ela não vem dos médicos, a última palavra não vem dos políticos, a última palavra não vem das autoridades, a última palavra não vem dos economistas, a última palavra vem da boca de Deus. E nesta hora, nós precisamos aprontar os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do que nós vivemos. Ora,
A Bíblia diz, não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, diz às igrejas. Portanto, é indispensável que eu coloque a minha vida nas mãos do Senhor. Você já fez isso? Você já colocou a sua vida nas mãos do Senhor? Lembrem daquele passo a passo que nós estudamos alguns dias atrás, que está escrito lá no Salmo de número 37. Confia, agrada, entrega e descansa. Se eu confio no Senhor, eu coloco a minha vida nas mãos dele. Eu agrado ao Senhor, dando ouvidos àquilo que a sua palavra diz, seguindo os seus ensinamentos. Então eu entrego minha vida, minha casa, meu emprego, meu empreendimento nas mãos do Senhor, para que possa, na sequência, descansar no cuidado e na providência de Deus. Ontem eu ouvia 2 pastores numa live. Um deles está em Orlando, nos Estados Unidos, e o outro em Campinas, aqui no interior de São Paulo. E eles falavam, são pastores muito conhecidos e que têm muita experiência já. Eles falavam 2 coisas que me chamou muito a atenção. Primeiramente, pela experiência que têm, eles acreditam piamente que daqui para frente, mesmo quando voltarmos à movimentação social, o mundo não será o mesmo. Eles inclusive diziam que o jeito de pastorear não será o mesmo. Não seremos mais os mesmos. Mas eles diziam uma segunda coisa, que também saltou aos meus ouvidos e aos meus olhos. A igreja, quem é a igreja? Não é a denominação A, B, C, D, a religião X, Y, Z, não. A igreja, os que confiam no Senhor, os que creem em Deus, esses são a igreja, é você e sou eu. A igreja sairá fortalecida desta pandemia. Disso, os pastores mais experientes não têm dúvidas. A igreja, o povo de Deus, sairá fortalecido desta crise. Eu creio nisso também. E uma das coisas que ficam claras para nós, e só para vocês terem uma ideia de como o mundo está tomando um rumo diferente. Nessa live, foi uma live de 2 horas, para vocês terem uma ideia. Então a minha está até curtinha, né? 2 horas. 2 pastores orando, ministrando a palavra de Deus. Nesse espaço aberto pelas redes sociais, haviam 15, isso mesmo, 15 países diferentes presentes online. Havia países desde a Europa, América do Sul, América do Norte, participando ao mesmo tempo. Isso não é um milagre? Todos interagindo e recebendo a palavra do Senhor. Olha só. Nesse aspecto é que eu creio que nós estamos vivendo os dias que se cumpre a palavra que Jesus disse, que nós faríamos as mesmas coisas e coisas até maiores do que aquelas que ele fez. Nesse aspecto, eu creio que isto já está se cumprindo, porque Jesus, enquanto homem, enquanto andou entre nós na terra, ele não tinha recursos tecnológicos para falar ao mundo
desta maneira, simultaneamente. Mas nós temos. E precisamos usar isso para o louvor da glória do Senhor. E enquanto eles iam falando e compartilhando a palavra de Deus, Deus me deu uma mensagem. E eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem. E desde já, deixa eu te contar um segredo. Hashtag fica a dica. Essa live que eu estou dizendo para vocês, ela foi madrugada adentro. E é incrível como Deus se manifesta e fala com a gente de madrugada. Bem-aventurados são aqueles que separam um tempo, nesse horário, para orar, para examinar as Escrituras e para ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. A palavra de Deus, não eu. A palavra de Deus é que vai falar. Porque ela, por si só, tem poder. O poder não está em mim, o poder está na palavra. E a palavra, quando liberada, quando proclamada, ela libera esse poder. Poder para curar, poder para libertar, poder para transformar. Creia e Deus fará a obra na sua vida. Também creio, Márcia. Deus te abençoe. Suzy, Fernando Antunes, que tem estado conosco aí praticamente todos os dias. Kaique, quanto tempo, Kaique? Saudade. Você está bem? Naelton, você apareceu, meu filho, meu cunhadinho. Deus te abençoe. Estamos juntos aí, proclamando a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Eu vou ler com vocês um pedaço de um versículo do livro da Revelação, chamado Apocalipse. O início do versículo 2, do capítulo 3, do livro de Apocalipse, que diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Eu vou repetir e depois vou dizer numa outra tradução que usarei como introdução desta palavra. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Na minha versão, que é revista e atualizada, está escrito assim. Mas há uma outra versão, que é a NVI, a nova versão internacional, diz assim: esteja atento e fortaleça o que restou. Vou repetir. Esteja atento e fortaleça o que restou. Queridos, enquanto eu ouvia essa palavra, Deus começou a falar comigo. Eu não sei que tipo de situação você está vivendo. Se o problema que está te preocupando é financeiro, é físico que eu quero dizer, é um problema de saúde. Não sei se o problema é de trabalho ou da falta do trabalho, do emprego, do negócio que fechou. Não sei se o problema é de relacionamento dentro de casa, relacionamento com filhos, com pais, com cônjuge, marido, mulher. Mas isso não importa. Não faz diferença qual é o problema. O que importa é você olhar o que você tem e entregar nas mãos de Deus. É assim que se fortalece
o que restou. Pega o que você tem, o que ficou. Porque é com isso que Deus vai fazer a obra. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida na noite de hoje. Com o que está nas suas mãos, Deus fará o milagre. Com o que está nas suas mãos, Deus completará a obra. Quando Deus está presente, Ele faz a obra, independente do que restou. E Ele usa o que nós temos. Lembram que Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Ele usou o que se tinha nas mãos e fez o milagre. Não importa o tamanho do que você tem e o tamanho do que você precisa. Quando eu digo tamanho, eu me refiro a números, a necessidades. Não importa o quão precário seja o estado atual, Deus é quem vai completar a obra. Recebe aí. Deus é quem vai completar a obra. Quero te convidar a ler comigo um texto muito conhecido do livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Esse texto narra a história de alguém que estava em crise, que não tinha quase nada, mas com o pouco que ainda tinha, Deus fez o milagre. A palavra de Deus é a mesma. O poder de Deus é o mesmo. Inclusive, é o mesmo Deus. Então, o que aconteceu? Se eu creio, vai acontecer de novo. Na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, vai acontecer. Se você crê no Senhor. Como está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, meu filho que está por aí perdido, é a minha filha. Creia. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. E o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que vem e que vai. Você está entre aqueles que creem, e a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ou você está entre aqueles que duvidam? Ah, mas eu tenho dificuldades em crer. Tem problema? Busque ao Senhor e peça que Ele aumente a sua fé. Não é pecado, não é errado pedir que Deus amplie a sua fé. Creia. Creia no Senhor. 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1 está escrito: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é
o que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Entendam o que está acontecendo aqui, nesses 2 primeiros versículos que acabamos de ler. Os profetas, eles tinham discípulos, seguidores, alunos. Eu gosto da tradução da palavra discípulo como aluno. E um dos alunos dos profetas veio a falecer. Então a esposa dele foi até Eliseu, o profeta Eliseu, e disse: meu marido morreu. E agora o credor do meu marido está prestes a levar os meus 2 filhos para servirem como escravos por causa da dívida. Olha só, ela foi até o profeta em crise. E uma crise, convenhamos, bastante relevante. Naquela época, a mulher, me desculpem, mas é assim que funcionava, a mulher não tinha muito valor na sociedade. Sendo ela viúva, as esperanças, o destino dela estavam selados. O marido não deixou nada. Ele era aluno de profeta. Temia ao Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: olha só como Deus age mesmo em meio à morte. Aquele homem temia a Deus, o discípulo dos profetas. E isso trouxe bênção do Senhor sobre a sua casa, mesmo ele tendo morrido. Porque a sua esposa, a viúva, foi até o profeta buscar socorro. Ela tinha 2 crianças como filhos, e mais nada. E o seu marido havia morrido. Sendo ela mulher, viúva, não havia muita esperança. Mas ela foi até o Senhor, na pessoa do profeta Eliseu. Então, no versículo 2, o profeta pergunta para ela: o que é que eu posso fazer por você? E a segunda pergunta é a mais contundente: o que é que você tem em casa? E é aí que eu quero colocar você para refletir. O que é que você tem em casa? Casa é o seu coração. Não necessariamente o cômodo, o apartamento, a residência onde você vive. O que é que você tem aí dentro? Ah, eu estou vivendo um problema. Ok. O que é que você tem? Porque com aquilo que você tem, Deus vai fazer a obra. Com aquilo que você tem, Deus vai realizar o milagre. Vai trazer a resposta que você precisa. Ah, Senhor, eu não tenho nada, exceto uma botija de azeite. Ah, então você tem o suficiente. E alguém poderia me perguntar: mas eu também não tenho nada. Não tenho bens, não tenho recursos. O que é que eu posso apresentar? Apresente a sua própria fé. Apresente ao Senhor o seu coração. Apresente ao Senhor a sua vida e se entregue aos pés de Cristo. Coloca a tua vida a serviço da vontade de Deus. Entrega: Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim, não se esqueça de mim. Eu preciso de ti. Se você tem coragem de fazer esta oração, Deus não vai virar as costas para você. Deus não virou as costas para essa viúva. Olha só o que o profeta disse para ela, versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas
a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Aí entra a história da ajuda. Você pode dizer assim, mas eu tenho dificuldade para crer. Pede auxílio aos teus vizinhos. Vizinho aqui não necessariamente é aquele que mora na casa ao lado da sua, no apartamento ao lado do seu, no andar de cima ou no andar de baixo. Vizinho é o teu irmão. Vizinho é aquele que está próximo. Você pode dizer, eu estou em desespero e a minha fé está fraca. Me ajuda, ora comigo. O intuito de nós estarmos aqui também é este. Que Deus possa fortalecer a minha e a sua fé, para que a obra seja completa. Vai, pede vasilhas vazias, não poucas. Aí começa a fé a agir. Não poucas. Ou seja, eu tenho que preparar, meu pai gosta muito de usar essa expressão, preparar a forma para Deus encher. Eu tenho que preparar o terreno para Deus fazer nascer o que precisa vir à existência. E a maneira para se fazer isso é através da fé. Agora, eu tenho um detalhe. Preparar um terreno para plantar dá trabalho. Eu ontem fiquei simplesmente em torno aqui da casa onde eu moro, com uma enxada e nenhuma experiência, nenhuma habilidade, cavocando para arrancar o mato que nascia nos vãos da calçada. Preparar o terreno dá trabalho. Faz bolhas na mão. Deixa a gente suado. Às vezes dá dor nas costas. Mas Deus quer que você prepare o terreno para Ele fazer brotar aquilo que você tanto precisa. Prepare o terreno. Prepare o caminho para Deus fazer a obra na sua vida. Creia. Creia. E através da sua fé, Deus vai completar a obra. Mas prepare o terreno. No caso da viúva, busque vasilhas vazias com os vizinhos. Se você ainda tem dificuldade em ter fé suficiente para fazer essas coisas acontecerem dentro de você primeiramente, busque socorro no seu vizinho, no seu irmão, no seu próximo. Num pastor, pode ser. Alguém que tem um pouquinho mais de experiência do que você no caminhar com Deus. E fala, eu preciso de ajuda. Não é vergonha nenhuma dizer isso. Eu vivo dizendo que preciso de ajuda. Eu tenho conversado com diversos pastores e dito, olha, ore por mim, para que Deus me dê retaguarda e cobertura nesse trabalho online que a gente está fazendo. Cubra a minha vida, para que Deus complete a obra. E eu confesso que Deus é fiel. Ele não deixa a gente na mão. Deus não tem me deixado na mão. Deus não vai te deixar na mão. Porque Ele é fiel. Ele é justo. E ainda mais, Ele te ama. Te ama de uma forma que você não é capaz de imaginar. Te ama tanto que mandou Jesus morrer no seu lugar e no meu. Nesta noite eu quero te fazer este convite. Vá
procurar vasilhas vazias. E olha o detalhe, vasilhas vazias. Sabe por quê? Porque quem vai encher é Deus. É Ele que vai encher a sua vida. E olha, mandou procurar vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, muitas vasilhas vazias, porque o que Deus vai fazer é maior do que você é capaz de imaginar. Vai além da sua imaginação. Isso é uma promessa de Deus. E Deus costuma cumprir as suas promessas. Às vezes a gente não cumpre as nossas. Somos humanos e muito falhos. Mas Deus é diferente. Ele honra a sua palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. E olha só o que essa mulher fez. Então, versículo 4, e ele começa com a palavrinha mágica, né? Eu tenho dito sempre aqui, quando você esbarra com essa palavra na Bíblia, se prepara que vem coisa grande. Então, entra e fecha a porta sobre ti. Orientação do profeta Eliseu, a viúva. Você vai, pega com os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, e ele continua a orientação. Quando Deus, ele recebe a nossa oração, ele dá uma estratégia. No caso aqui, a petição dessa viúva foi para o profeta. E o profeta deu a estratégia, com aquilo que ela tinha em casa. Deus vai te dar uma estratégia, se eu digo para você, sem medo de errar. Deus vai te dar uma estratégia para você receber a bênção. Siga o passo a passo dessa estratégia e você verá a mão poderosa do Senhor e o seu livramento. Versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte aquela que estiver cheia. Entenda qual foi a estratégia. Saia daqui. O que você tem? Eu só tenho uma vasilha, uma botija de azeite. Ok. Saia daqui. Pegue com os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra na tua casa, você e os teus filhos. Deus vai fazer a obra dentro da tua casa, como fez com esta viúva. Entrou na sua casa, fecha a porta, você e os seus filhos, e começa a derramar o azeite sobre as vasilhas. Enche a vasilha, coloca de lado a cheia. Enche a vasilha, coloca de lado a cheia. Enche a vasilha, coloca de lado a cheia. E a mulher fez isso. Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-te, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Enquanto havia vasilhas para serem cheias, o azeite ia se multiplicando. Na Bíblia, azeite tipifica, ou seja, simboliza unção, consagração, presença de Deus. A presença de Deus foi sendo multiplicada. A providência do Senhor foi sendo multiplicada até a última vasilha ficar cheia. Então a mulher falou: Filho, traga-me mais uma vasilha. E ele disse: As vasilhas acabaram. Estão todas cheias. E aí o azeite cessou. Ou seja,
é na medida da sua fé. É na medida da minha fé. Porque ela saiu procurando vasilhas vazias. E ela trouxe para casa tantas quantas ela acreditou e conseguiu obter, conforme a palavra do profeta. Quando chegou no limite do que ela obteve, do que ela podia, das condições, daquilo que a fé pôde alcançar, o azeite cessou. Agora, você acha que foi pouco? Vamos ver o versículo seguinte, versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus o que acontecera. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, não sabemos qual era o tamanho da dívida, a Bíblia não fala, mas não devia ser algo irrisório. E naquele tempo era permitido, a pessoa não tinha como dar uma garantia, ela se entregava ou entregava um filho como garantia de pagamento. Caso a dívida não fosse paga, então, ou a própria pessoa, ou o filho que ela havia entregue como garantia, era levado como servo, como escravo. Assim funcionava naquele tempo. A dívida não devia ser tão irrisória, porque os 2 filhos foram empenhados como garantia. Porém, olha o tamanho da bênção. O azeite era suficiente para pagar a dívida e para eles viverem do que tinha restado. Entendem onde é que se encaixa o texto lá de Apocalipse, que eu li no início? Fortalece o que restou. O que restou para essa viúva foi suficiente para garantir o sustento dela e dos filhos. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é preciso. Lembram que da história lá da multiplicação dos pães e dos peixes? 5 pães, 2 peixes, alimentaram a multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas, estatisticamente falando. Depois que todo mundo se saciou, Jesus falou: recolham o que restou. E o que restou foram 12 cestos cheios. Quantos eram os apóstolos, os discípulos? 12. Ainda restou um cesto cheio para cada um. Esse é o Deus a quem você e eu servimos. Um Deus que usa o que você tem na mão, multiplica e faz o milagre. O que você tem na sua casa? Ah, eu só tenho uma botija de azeite. Ela já falou assim como quem diz: o que é isso? Ah, para Deus isso é muito. O que você tem aí nas suas mãos, às vezes você desacredita da sua própria vida. Ah, eu não sei fazer nada, não consigo fazer nada, nada que eu faço dá certo. Para! Você é precioso ao Senhor. E com você, Deus pode fazer a obra. Com você, que muitas vezes se desacredita, se desvaloriza, Deus pode fazer o milagre. Creia. O diferencial, o que vai mover aqui a engrenagem do poder de Deus, é a sua fé. Você crê? Você crê nisso? O diferencial estará na sua fé. E a palavra que eu gostaria de deixar é essa: fortaleça o que você tem, o que restou nas suas mãos. Ah, o meu casamento acabou, meus filhos se foram, não restou nada. Ou o meu casamento está acabando, ou meus filhos foram embora. Não importa.
Não importa. Não há problema, luta, dificuldade, tribulação maior que o nosso Deus. E esse Deus pode todas as coisas. Creia, confie e entrega na mão dele. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra ela não mente. E ela mostra, e eu posso ter a garantia de que o Senhor, na sua infinita bondade, não vai me deixar abandonado em meio à crise. Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor visite a cada um dos que estão aí acompanhando essa ministração e que acompanharão mais tarde. Que eles recebam, em nome de Jesus, a ministração da parte do Senhor. Que o Senhor lhes permita olhar e ver o que eles têm nas mãos. E eles tenham a fé, creiam, de maneira a compreender que com aquilo que eles têm nas mãos, Deus fará a obra. Deus responderá às petições. Deus ouvirá as orações. Oh, glória a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus verdadeiro e que responde às nossas orações. Graças nós te damos, Pai. Graças nós te damos, Pai, por esta palavra. Senhor, que fique ecoando nos corações destes meus queridos e queridas que estão aqui comigo, como tem ecoado no meu. Fortalece o que sobrou. Fortalece o que você tem ainda com você. Fortalece o que restou. E não há outra maneira de fortalecer que não seja entregando nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Obrigado, Pai. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pega essa situação que você está vivendo. Coloca nas mãos do Senhor. E Ele vai te responder. Você crê nisso? Se você crê, o primeiro passo já foi dado. Se você não crê, seja honesto, sincero. Peça que Deus aumente a sua fé. E nesse aspecto, conte com a gente para te fornecer vasilhas vazias, para Deus encher depois. Às vezes você já está tão machucado com as circunstâncias que as vasilhas não conseguem mais ficar vazias para Deus encher, já estão cheias de dores, de feridas do passado, de rancores e de amargura. Mas para que você seja limpo, é necessário lançar fora o que ficou para trás, para Deus fazer a obra. E eu me coloco mais uma vez à disposição para orar com você, para te ajudar a encontrar as vasilhas vazias para Deus encher na sua vida, na sua casa. E juntos caminharmos, dando glória a Deus pela bênção e pela vitória. Deus te abençoe. Conta com a gente. Estou a inteiro dispor para orar com você e te auxiliar nessa busca pela fé em Cristo. Fique com Deus. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário. E estamos estudando aí algumas possibilidades da gente interagir um pouco mais. Desculpem a minha deficiência tecnológica, técnica, mas ainda estamos encontrando maneiras de interagir um pouco mais com vocês
E se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter uma live aí com participação de algum convidado. Teremos novidades em breve, tá bom? Para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Um abração, um beijo no seu coração. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.